Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia. Hoje a gente vai dar sequência na análise dos antropólogos. Hoje nós vamos falar do Franz Boas, um antropólogo alemão. Mas antes de começar a falar dele, é interessante a gente lembrar do vídeo anterior, que a gente falou do Edward Taylor, que foi um antropólogo, que tinha como característica o evolucionismo, e também o conceito de universalismo. O Taylor, que nós vimos no vídeo anterior, ele falava de uma cultura de um modo geral, e dentro dessa cultura de um modo geral, ele avaliava em graus, de evolução. Então, para ele analisava a cultura da Europa, por exemplo, como mais evoluída do que uma cultura da África. Esse conceito é o universalismo, que ele trabalha em toda a sua análise. Hoje nós vamos falar de um alemão, Franz Boas, que nasceu em 1858 e veio a falecer em 1942. O Franz Boas, ele vai numa outra linha de pensamento. Ele analisa a cultura e suas particularidades. Então, por isso que, em oposição ao Taylor, que fala do universalismo, o Franz Boas vai falar do particularismo. Ele fala que cada cultura tem sua particularidade e, consequentemente, não existe evolução entre uma e outra, não daria para fazer essa comparação. Cada cultura tem seu jeito, seu costume, suas crenças e que importa para aquele determinado local. Bom, para aprofundar ainda mais nesses estudos, o Franz Boas faz um trabalho de campo. Primeiramente, ele vai para o norte do Canadá, um lugar extremamente gelado, e ele tem contato lá nas Ilhas Baffin com os povos, esquimós. Então ele passa um tempo lá estudando os costumes, as crenças, a vivência desse povo, desses esquimós, exatamente para trabalhar a questão da particularidade dessa cultura da Ilha Baffin. Posteriormente, ele vai para os Estados Unidos, onde ele vai estudar a cultura indígena, que se encontra ali, também fazendo todo um estudo de particularismo. Vejam bem, que quando ele trabalha a questão do particularismo, ele tenta observar cada particularidade daquela cultura e a importância dela, para o dia a dia de uma determinada comunidade. O Franz Boas também ele avança um pouco mais, no conceito de cultura, e ele traz o conceito do relativismo, não pregando aquilo que o Taylor anteriormente dizia, que existe uma cultura que se evoluiu mais do que a outra. Não, Franz Boas, ele discorda disso, tanto é que ele não se embasa, naquela cultura iluminista, do conhecimento e tudo mais, e sim ele vai se embasar no relativismo. E o que seria isso, para o Franz Boas? O relativismo para ele é exatamente você relativizar. Essa cultura exerce esses padrões porque é isso que importa para ela. Não pensando nessa ideia de que ela é mais avançada ou menos avançada. Tanto é que ele se embasa na questão do cultur, que significa exatamente para ele a questão da vivência, e do que aquilo, no caso, significa para aquela determinada cultura. Ok? O Franz Boas ele avança muito, nesse sentido, não só da análise, particularista, e relativista de uma cultura, mas também no sentido do trabalho de campo. Quando ele sai a campo, quando ele vai estudar, e analisar os esquimós, ele vivencia aquilo, ele tem toda uma preparação antes, de ir para aquele local, de tentar entender os costumes, de tentar entender a língua, e depois ele faz aquilo na vivência. Ele não é aquele antropólogo de gabinete, ele é um antropólogo de trabalho de campo mesmo, o que reforça ainda mais as ideias dele, o fato dele estar convivendo com aquelas culturas e com aquele povo. Então é um pouco disso, tentando agora traçar as palavras-chave, Franz Boas, particularismo e relativismo cultural. É um grande antropólogo, vale a pena dar uma aprofundada nele. Ele tem aí vários livros que exatamente relatam essas experiências dele de antropologia. E por hoje é só, espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida deixa aí nas descrições abaixo. Ok? Forte abraço.